Olá, Olá, pessoal, tudo pessoal! bem com vocês? Mais um vídeo, mais uma continuidade da nossa história. Não se esqueça, se inscreva Curte! e deixe seu comentário aí embaixo. Isso aí. Gente, hoje nós vamos dar continuidade do vídeo que passamos, né, do dia que a gente costuma postar, nas segundas-feiras, por um probleminha aí técnico. Mas hoje nós vamos acabar postando esse vídeo hoje, então. Essa casa aqui que nós vamos contar hoje é a casa que a gente morou depois da casa onde contamos num outro vídeo do nascimento de Samuel, né? Da surpresa aqui do nascimento de Samuel, que meu marido ficou muito feliz. E aquela casa que a gente morou antes, que foi uma das casas que eu mais gostei. E essa casa que a gente vai contar hoje foi onde tudo começou da nossa separação, né, amor? Isso, foi isso que aconteceu. Vai ser um vídeo assim bem crítico, porque a gente vai contar fatos que ocorreu, assim, né, da falta de experiência, mas vocês vão entender logo logo, tá bom? Então é assim, essa casa que a gente morou, antes, né, de entrar nessa casa que eu vou contar hoje, eu tinha feito inscrição para Minha Casa Minha Vida. É um sonho de muito tempo, tá? Eu tenho um sonho assim de ter uma casa e eu fiz inscrição. Na primeira vez que eu fiz a inscrição, tava dando certo. Eu ia todo mês, fazia reunião, mas eu dei ouvido a uma pessoa, né? Que disse que não ia dar certo, porque a mensalidade ia ser muito cara, que eu não ia ter condições. Já comecei a errar, porque a gente tem que viver os nossos sonhos, contar somente para Deus e acreditar que vai acontecer, né? Então eu desisti. E a segunda vez que eu fiz a inscrição, eu lembro perfeitamente que eu estava no 8º mês do Samuel e eu fiz a inscrição acreditando que eu ia, né, tomar posse da chave ali da casa 3 anos depois. Então, o que aconteceu? Quando a gente teve essa oportunidade de morar nessa casa que a gente vai contar hoje, que foi uma das casas que, infelizmente, a gente não viveu bons momentos, teve uns ou outros, mas a gente não viveu muito bons momentos ali. De cara, eu não gostei do local, porque era só um salão. E aí, lembra de um vídeo que eu contei, que eu fiz um desenho? Então, Deus pediu pra mim, assim, faz um desenho, você vai ver, vai sair uma casa. E aí a gente conversou, né, pra fazer a reforma e fizemos a divisória. Deu pra fazer um quarto pra nós, que a gente não tinha um quarto pra gente, né? Em todas as casas que a gente morou, lembra? Verdade. Não tinha, a gente não tinha a nossa liberdade, né? E mesmo que eu gostava daquela casa anterior, lá a gente também não tinha um quarto nosso. Era um quarto, só que não tinha porta, não tinha a nossa liberdade, Sim. né? Então isso aí já foi assim onde tudo começou pra gente se desentender bastante. E aí nessa casa eu fiz a divisória, então, tinha os 2 quartos, nosso quarto, onde eu decorava. Nossa, tinha o maior prazer de fazer comemoração no dia dos namorados. Eu não sei se ele vai lembrar de falar, Lembro, né? Que eu fazia uns bastante. corações, nossa, eu fiz. Você lembra quando eu Caramba, fiz tudo os bonitinho, corações? muito bonitinho. Você viu? Muito da hora, Você muito da lembra? hora. Lembro, Foi sim. nessa casa que eu fiz, gente, eu sou uma pessoa que ama muito o artesanato, então eu tenho muita criatividade para essas coisas. Ali, tudo bem, durante os 3 anos a gente estava indo bem, porque eu estava acreditando que em 3 anos eu ia tomar posse, né, da chave. Mas infelizmente, esse sonho, né, de ter a casa sabe assim, foi só passando tempo, e a gente ali. E eu falei assim, nossa, já deu 3 anos a gente tá aqui. Eu queria muito. E aí, o que aconteceu? Veio à tona, então, do meu esposo, ele vai contar agora sobre a questão que... O que complicou mais na nossa vida financeira. Por quê? Porque aconteceu dele sair do trabalho. Lembra do emprego que ele
né? Que ele teve em 2002, né? Que a gente cantou naquele vídeo. Então, ele ficou até 2013, né, amor? Então pode cantar essa parte aí. Ele vai explicar O melhor. que acontece é o que, gente? Muitas das coisas, a gente temos sonhos, projetos, idealizações, mas, como que eu posso falar? Nós não perguntamos para Deus se realmente é a vontade dele, né? E a gente quer por gana, quer por vontade fazer aquilo que está no nosso coração sem fazer uma pergunta para Deus, e a gente sofremos danos, sofremos muitas coisas que acabam nos perdendo. Quando eu fui mandado embora do serviço onde eu trabalhava, por motivos que não vem ao caso falar, mas eu fiquei desempregado. O meu sonho era ter uma igreja, de estar numa igreja. E eu foquei todas as minhas energias de um lado e a minha esposa focou as energias dela de outro. Verdade. E isso eu quero deixar como exemplo para muitos casais. Antes de entrar no ministério, converse com a sua esposa, converse com seus filhos. Diálogo é uma das coisas que nós precisamos ter para a vida. E naquela época eu tinha um imenso desejo de estar só de um lado de um sonho, dos meus projetos, das minhas coisas. E que nós estamos aprendendo agora que nem tudo é da forma que Deus quer. Eu acabei, tirando uma chance enorme da gente ter a nossa própria casa, por ter um lado só do meu sonho e não ter visto o sonho da minha esposa. E aí veio o caso que ela vai falar agora, que eu não percebi que ela estava entrando numa grande depressão. Sim, eu entrei numa depressão porque, assim, eu sou uma pessoa muito, muito ativa, né? Eu gosto de estar, de avançar, sabe? Se eu quero prosseguir, eu quero conseguir, entendeu? E aí, né, naquele tempo de 2013, quando aconteceu tudo isso, né, eu comecei a entrar nessa depressão, que eu chamo de depressão do silêncio. Por que do silêncio? Eu não sabe, eu fiquei quieta na minha, não falava com ninguém. Eu tinha minhas amigas na igreja, todas minhas amadas irmãs queridas. Fazia a tarde da bênção, né, junto com as irmãs, só que eu não contava nada de mim, eu não tinha assim, não tinha o que falar, né, porque eu tava começando ali uma depressão. Muitos dizem que é por causa do pós-parto, mas não é não, foi a questão financeira mesmo, porque é um ponto que mexe muito com nós mesmo, né, a gente quer ver o quê? A gente quer ver a melhora, a gente quer conseguir igual a casa. Para mim, eu estava acreditando que eu ia conseguir. Então, todo dia, né? E aí, no caso, a gente tentou ser empresário, né? Naquele ano de 2014, a gente tentou mesmo, foi uns 6 meses. E nesse período que não conseguimos, que deu tudo errado, eu não culpo ninguém. Aconteceu. Eu entrei em desespero realmente pelo InfoJobs. Gente, eu pegava meu celular e ficava procurando emprego, uma vaga. Eu trabalhei de produção, só que eu comecei a procurar de atendente. Eu nunca fui atendente. E aí eu consegui em 2015. Passou 5 meses, eu consegui essa vaga. E aí eu comecei a trabalhar, então, em 2015. Meu esposo ainda não estava trabalhando, tá? Ele não tinha... ele procurava, mas não conseguia. Fazia muito currículos, né, amor? Não conseguia vaga. A questão é o quê? Que ela está falando de entrar em desespero na época que nós estávamos tentando ser empresários. Queridos, naquela época, a minha visão não era ser empresário, não era ter algo que eu queria para minha vida, né? Isso por falta de diálogo. Preste bem atenção, exatamente, pessoas. É isso que a gente quer falar. O diálogo é uma das ferramentas que une o casal. Sim, então, por falta desse diálogo, e não somente por parte dela, mas por parte minha, não por eu não entender ela, nem ela me entender, nós entrávamos em um conflito muito forte. Isso mesmo. Muito forte. Exato. E às vezes eu cedia
para não ter briga, mas não era aquilo que meu coração queria. Então hoje, sempre focando no hoje, trazendo alguma coisa do passado para focar hoje. Diálogo, concordância, compreensão, amizade, porque não adianta a gente ser uma coisa lá fora e dentro do nosso lar ser outra, né? Por isso, naquele momento, eu estava me distanciando da minha esposa. Uma coisa que me doeu muito, porque eu só fui perceber bem mais tarde. Bem mais tarde. E o meu desejo era tão grande, assim, que a gente se aproximasse, mas estava tudo no ato, assim, de início de uma separação que a gente nem sabia. Porque todo ano eu já falava pra ele, ó, não, eu não aguento mais, eu vou embora, lembra disso? Então, todo final de ano eu falava. Essa coisa de ir embora, vou deixar, vou abandonar, foi uma vez que, eu acho que naquele dia o diabo passou ali naquela hora e escreveu a sentença. Porque assim, o inimigo ele pega aquilo que você declara. Então, eu cheguei em casa muito descontrolada por um dia que deu tudo errado, tinha entregado o currículo, tinha tentado vender as coisas, não consegui, e ela naquele desespero, porque toda uma mulher quer ser cuidada, né? Foi a mulher foi muito tem que ser cuidada. aquela... E aquele dia eu estava tão nervoso, que ela chegou e começou a despejar um monte de coisa, e eu numa arrogância, num nervoso tão fora de mim, eu bati na mesa, gritei bem alto, falei, se você quiser ir embora, você vai. Aquele dia o inimigo abraçou isso. É uma das coisas, querido, que eu quero falar para vocês, como exemplo vivido, né? Porque eu tenho 2 filhos lindos, vocês viram aí nos vídeos anteriores, que é a minha vida, que é tudo para mim, e ela também é tudo para mim. Tudo para mim. Só que eu achava que estava num mar tranquilo, não estava. O mar estava revolto. Tanto ela também estando trabalhando, por ela também estar trabalhando, vendo como é lá fora as coisas, ganhando o seu próprio dinheiro, ela falou assim, eu tenho que viver uma nova vida. E tá certa, não vou dizer que ela tá errada, não. A mulher, quando vê que tá ganhando dinheiro, tá vivendo uma coisa boa, ela quer algo, ela quer viver aquele negócio. Então, e a gente, achando que é o dono da situação, deixa as coisas passarem batido. Mas fique atentos que tudo isso, como eu disse anteriormente, diálogo, concordância, amizade, amor, cumplicidade. Se ela hoje estiver sofrendo por algo, eu vou sofrer junto com ela. E é isso. Eu sei que essa casa, infelizmente, a gente teve um momento muito triste pra gente. A gente não se entendia mesmo. Mesmo que a gente continuava junto, a gente tava assim, aquele casal separado, né? Menos junto, mais distante. Cada um no seu canto. E olha que não tinha nem celular. De coração de mente. Não tinha nem celular para que ficasse assim, cada um no seu canto, como tem muitos hoje. Que o celular, gente, ele não pode intervir no relacionamento, na família, né? Que eu sempre desejei isso. E eu tava falando pra você, lembra? Que pra ter o WhatsApp eu não queria. É sério, eu não queria. Só que o WhatsApp é o seguinte, eu tenho as amizades, tenho as amigas que eu reencontrei, né, em 2017. Então, para finalizar esse vídeo agora, né, que a gente já resumiu bastante, Sim. Em 2017 foi quando a gente veio morar nessa casa, onde vocês costumam ver nossos vídeos. Então, a gente vai finalizar aqui, tá? E no próximo vídeo, a gente vai contar sobre esta casa, que também teve, né, uns momentos assim. Teve 2 momentos. Teve um momento triste e um momento feliz. Exatamente. Tá, é onde a gente quer chegar para você ver que bacana como que Deus trabalha, né, no relacionamento e no casamento. Então, eu agradeço muito a você que acompanhou a gente até aqui, tá? Desculpa por alguma coisa e agradecer muito a você que tem sido nosso inscrito. E você que não é inscrito, né? Se inscreva! Venha conhecer nossa história, né? Compartilhar nossa história, divulgando, né? Que a gente gostaria muito que nossa história né? Pode tocar algum casal, alguém que está aí sozinho. E daqui pra frente, talvez alguém vai se identificar com a gente. Identificar com a gente, é verdade. A gente tem muito ainda para mostrar. Contar. É verdade. A gente demora um pouco, às vezes, postar, mas a gente está tentando fazer uma coisa de qualidade boa e que vocês possam nos entender. Certo?
Então, ok? até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscreverem, deixarem o seu like e o seu comentário. Isso, não esqueça, tá bom, querido? Tchau, galera! Tchau!